Evangelho comentado de hoje, nós vamos dar sequência no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E hoje, juntamente com Daniel, nós vamos tratar a referente com os infortúnios do culto e o óbolo da viúva. Daniel, quando nós lemos, que normalmente nós lemos o Evangelho, né? E no ler o Evangelho a gente vê assim, o óbolo da viúva. Jesus sempre deu-se uma ênfase muito especial nessa condição de caridade. Dá para nos explicar, em palavras simples, à luz do Espiritismo, Daniel, o porquê? Essa passagem, ela é muito significativa, né? Porque ele retira de um gesto aparentemente simples, né, à vista dos humanos, mas que transforma a simplicidade na magnitude do gesto praticado por aquela criatura. E a magnitude está exatamente no movimento interior que a criatura fez naquele instante. Porque a viúva, e é preciso entender culturalmente, o que representava uma pessoa viúva. A época, né? Exatamente, para a sociedade judaica, ou seja, era a criatura que não tinha nenhuma possibilidade de arrimo familiar e social. Então, nós podemos dizer assim, vivia a penúria, entende, de uma existência de necessidades. Não obstante, ela vai na sua bolsa e dá da sua indigência. Então, não era o quanto, mas foi o gesto. Por isso, Valdecir, que às vezes não está no valor a doação, mas no movimento que a criatura faz. E só o mundo espiritual, leia-se a lei divina, consegue contabilizar isso. Jesus percebeu, porque ele tinha o alcance de perceber, tinha e tem, né? De perceber toda a situação. O mundo espiritual, ele tem os seus registros, vou colocar aqui entre aspas, contábeis dos nossos créditos, né? Então, quando a criatura faz um movimento de ordem interior, ela naturalmente não está dizendo, olha, estou dando 5, estou dando 10 ou estou dando 20, estou dando menos ou estou dando mais. Porque às vezes o menos representa muito mais para o mundo espiritual, porque ele tem todo um envolvimento emocional, que às vezes implica numa dificuldade que ninguém vai saber identificar, né? E que a criatura, ela se desprende, dá de si, né? Porque às vezes falta o pão à mesa, não obstante, ela tem o sacrifício de não ter o pão à mesa, mas dá em favor de um outro necessitado. Então imaginemos, né, como isto é medido sob o ponto de vista do mundo espiritual, né? Então, a caridade, ela tem espectros que nós não conseguimos avaliar. Não atingimos ainda, né, Daniel? Por isso que o texto original desse capítulo 13, ele nos remete assim, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, né? Porque, às vezes, esse tráfego entre uma, né, e outra mão, a gente perde o valor do óbolo, da doação, da entrega, né? Então, é importante que nós percebamos, né, que é importante a gente alcançar aquilo que está ao alcance da criatura. Se é a moeda, que se dê a moeda. Mas se é um gesto, pratique o gesto. Por isso que a caridade, ela tem um espectro incomensurável. Quem é que pode dizer que é mais ou menos caridoso? A gente não sabe medir. Essa métrica não pertence a nós.
né? Então, o importante é fazer, porque é isso que vai fazer com que a criatura ela se inclua dentre aqueles que já são capazes de perceber a dor, a necessidade do outro. E para isso não precisa ninguém que bata palmas, que fotografe, que anote, que contabilize. É no silêncio do gesto que está o valor supremo da É doação. do sentimento do ato, né, Daniel? Sim. Agora, quando nós começarmos a entender de que quando nós estamos dando a alguém, nós não estamos dando, nós estamos repartindo aquilo que nos foi emprestado, né? Para que nós possamos aqui fazer uso dessa matéria, desse bem para o nosso desenvolvimento. Pois é. Seria isso, né, Daniel? Dar daquilo que sobra tem o seu valor, mas precisa dimensionar. Vamos deixar no relativo. Mas né? precisa dimensionar. Dimensionar. Porque a rigor, não, já dissemos aqui anteriormente, o bem é sempre o bem, ele tem um valor, entendeu? Mas as coisas que nos são entregues, né, os bens materiais, a gente não leva nada para o mundo espiritual. Todo mundo sabe disso, né? Nada se transporta para o mundo espiritual senão aquilo que é da bagagem espiritual. Portanto, os bens não vão para o mundo espiritual, né? A gente não tem moeda que compre a nossa passagem para lá, a não ser o bem que nós praticamos. Então, dar daquilo que nos sobra, diríamos assim, é quase que uma obrigação, né? Mas dar-se é diferente. É diferente. É diferente. Né? Agora, uma coisa, Daniel, que todos notamos, e muitas vezes nós praticamos isso, né, Daniel? De que nós queremos que as pessoas nos procurem para solicitar o auxílio. Não seria de nós revertermos isso e notarmos da necessidade do outro e chegar até ele para auxiliá-lo? Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, irá tratar, dentro da obra angular, que é o Livro dos Espíritos, exatamente dentro da lei de sociedades, ele vai dizer que a sociedade justa e ideal é aquela na qual não hajam criaturas desniveladas socialmente. Isso encerra primeiro, um princípio de ordem cristã moral, portanto. A outra, de um caráter divino, sob o ponto de vista de que, na medida em que nós percebemos a necessidade do outro, vamos minorando o sofrimento dele. E não é preciso ir longe, basta que olhemos no nosso núcleo existencial, que ali vamos perceber o quanto o outro é necessitado. Então não precisa que que os outros batam à nossa porta. Nós podemos fazer isso de modo mais oculto possível, indo ao encontro da indigência, da necessidade. Nós, por certo, sem querer colocar valor, mas valoramos diferentemente o nosso gesto, na medida em que nós fazemos esse movimento de proatividade. Sempre dissemos aqui, o bem tem valor, porque o bem é sempre o bem. Mas na medida em que nós percebemos que somos capazes de ir atender a necessidade, sem dúvida nenhuma, nós ganhamos pontos adicionais, porque já é um movimento, é um exercício de ordem espiritual que nós devemos praticar naturalmente. Recaímos naquela questão, que não saiba a vossa mão esquerda, que faça a vossa mão direita. Ou seja, faça. Haja. Faça o movimento. Né? Que bom, né? Então, mas agora que nós estamos sabendo de que a caridade não se faz somente com dinheiro, com bens materiais, que nós podemos fazer e soma mais pontos para o nosso crescimento e enriquecimento moral, é aquilo que damos de nossa alma, do nosso sentimento, do nosso tempo,
do nosso respeito, né, àqueles que nos procuram ou àqueles que nós iremos procurar a partir de hoje. É esse convite que o Espiritismo em Palavras Simples deixa para todos nós que aqui estamos e aqueles que estão nos assistindo. Espiritismo em Palavras Simples volta já já. Olá, amigos. Nosso fraternal abraço, rogativa a Deus por todos nós. Queremos conversar hoje sobre o ensinamento do Cristo e sobre a bandeira, a divisa da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita assim coloca. Assim foi o entendimento. O mestre Lyonês, Allan Kardec, discorre muito bem sobre isso. E nós vamos olhar para nós no sentido da caridade. A maior caridade é sermos bons, é o conceito de bem proceder. Mas Allan Kardec pergunta aos espíritos elevados como entendia Jesus a caridade. E os espíritos respondem que é benevolência, entendia como a benevolência, a indulgência e o próprio perdão. Então, nós vamos ter uma divisão sobre a caridade, divisão é uma maneira de dizer, ou seja, um entendimento que precisamos promover a caridade material, que é aquele sentido de que nós possuímos possibilidades de amparar os nossos irmãos em suas necessidades. E a caridade na amplitude do entendimento, como Jesus nos falou, ele vai dizer a respeito a cada momento da nossa vida. Tudo que nós formos fazer, se nós pensarmos nesse sentimento de benevolência, de indulgência e de perdão, nesse sentido amplo de perdão, nós vamos ver que nós precisamos aplicá-lo amplamente em todos os fatos, os menores fatos de nossa vida. Nós temos uma historinha bem interessante que um amigo de Francisco Cândido Xavier, o próprio Chico narra, de que o amigo era um médium bastante esforçado a fim de que se melhorasse na sua vida. E ele pergunta ao seu espírito amigo o que ele podia fazer. Eram tantas as virtudes, meu Deus, quantas virtudes eu tenho que trabalhar em mim? Na verdade, se nós formos pensar mesmo, a gente tem muita coisa para fazer no sentido de se melhorar. E aí o espírito amigo diz para ele, olha, Zé, eu vou te dizer uma virtude, vamos com calma, você está afoito, quer fazer tudo ao mesmo tempo e não vai conseguir, assim como nós também não conseguimos. Então vamos por partes. Eu vou te dar uma das virtudes para ser trabalhada por um longo período. Depois que você trabalhar essa virtude, eu retornarei a ter contigo e te direi algumas outras disciplinas que você pode fazer para alcançar as virtudes que você deseja, esse aperfeiçoamento. Muito bem, e o nosso irmão então disse a ele que era para ser bondoso, que era para cultivar a bondade. E então o nosso amigo, o médium, que nós colocamos o nome de Zé, começou a trabalhar na sua vida no sentido de verificar, por exemplo, um único ponto, bondade. Muito bem, ele começou a ter vários atrapalhos na sua vida. Quando ele pensava em discordar da esposa, aquele fato lhe vinha na mente. Bondade, Zé, bondade, Zé. Para agir com bondade, ele precisava dar um passo para trás no sentido para se olhar, para dar um espaço para a outra pessoa, a fim de que ele aplicasse a si mesmo a bondade de que carecia e o respeito que a outra pessoa merecia, para agir com bondade. A sua postura exigia bondade. Então, ele começou a ver os pontos de dificuldade, mas com muito esforço foi trabalhando, foi fazendo dessa maneira, afinal,
ele queria conquistar as virtudes. Quando ele ia ao trabalho, que se lhe era pedido um pouco mais de tempo a trabalhar, ou alguma coisa muito difícil a fazer, ou alguma discordância com os colegas de trabalho, tudo ele ia aplicar a bondade, ele via as dificuldades que eram e observava e procurava se impor a disciplina da bondade, nesse sentido amplo, em ouvir, em aceitar, que é bastante difícil a aceitação. Normalmente a gente diz assim, não, eu acho que eu sou uma boa pessoa, até que se fique descoberto o nosso nível de não aceitar o outro como o outro é, não é? Não é as coisas que nós temos que ter referência, sim, não. Isto é bom, sim, eu aceito, isto não é nesse sentido. Mas no sentido da aceitação, da tolerância, né? Da própria desculpa para que o outro tenha o direito de se equivocar, já que ele pode não ter percebido esse equívoco, ou ele pode desconhecer que da forma que ele age em direção ao outro, prejudicando o outro. Então ele viu que somente um atributo, somente uma maneira, uma postura dentro da vida, que era trabalhar com bondade, era realmente um esforço bastante grande. Passado um determinado tempo, o nosso amigo Zé tornara-se uma pessoa muito doce, uma pessoa muito afável, muito solícita para com as pessoas, muito fraterna, automaticamente estava ali colocando também o seu nível de desculpa, de perdão, o seu nível de compaixão, porque afinal de contas, para que a pessoa seja verdadeiramente bom para com o outro, que faça ao outro aquilo que imagina e que deseja que o outro também lhe fizesse, ou seja, uma via de amorosidade de duas mãos para exercer a nossa vivência junto aos seres que conosco ali fazem a sua trajetória, havia muito esforço. E aí, então, em determinado momento, voltou o seu amigo espiritual. Puxa vida, estou muito contente com você, Zé. Você fez bastante esforço, você viu, conquistou, teve algumas conquistas, algumas vitórias, né? Domou aquele espírito tão difícil, não o espírito do outro, o seu próprio, né? Porque muitas vezes a gente sempre acha que o outro que é difícil, que há um espírito nos perturbando, nos atrapalhando, mas muitas vezes o atrapalho, na maioria das vezes, somos nós mesmos, né? O nosso próprio, as nossas próprias paixões, nós mesmos somos assim, e que fazemos todas essas dificuldades que futuramente virão, retornarão, para que nós possamos fazer os acertos. E aí, então, Zé perguntou, afoito ao espírito amigo, e agora? E agora que faço eu? Quero continuar conquistando as minhas virtudes. O que diz o amigo espiritual para que eu possa, então, me melhorar ainda mais, me adiantar um pouco mais? E o espírito bondoso disse ao Zé, continue, Zé, agora vou te passar uma nova disciplina. Bondade, Zé, bondade, Zé. E foi-se por um longo tempo. Ou seja, nas virtudes, nessa colocação do entendimento de como Jesus compreendia a benevolência, o perdão e a indulgência, se nós formos ver as outras todas virtudes são filhas de todo esse contexto. Então, fora da caridade não há salvação. Em termos do entendimento que precisamos partilhar com o outro, aquilo que o outro necessita no âmbito material, mas precisamos muito mais servir ao outro do que ser servido. Muita paz a você, continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples, agora no YouTube, então você pode consultar a hora que desejar. Continue que teremos mais quadros interessantes
para a sua reflexão. Muita paz. Prezados amigos telespectadores, no programa de hoje, no quadro do Entorno da Mediunidade, eu quero comentar sobre a necessidade do estudo constante por parte dos médiuns, dirigentes e dialogadores de grupos mediúnicos. Os participantes de grupos mediúnicos devem estudar sempre temas relacionados à atividade mediúnica. Muitos fazem um curso básico, e são encaminhados os grupos naturalmente e acham que daí nunca mais precisa fazer nada, que já estão prontos, que a tarefa é só ficar intermediando ou apoiando reuniões mediúnicas. Por que o estudar e o que estudar, que eu estou citando para vocês? Ninguém está pronto na função mediúnica, assim como ninguém está pronto em uma ciência qualquer. É necessário sempre se atualizar, e se aprofundar em temas que ainda não se tem o completo domínio ou conhecimento. Qual é o dirigente, médium ou dialogador que já sabe tudo sobre a mediunidade e as manifestações mediúnicas? Será que existe? Sempre aparece alguém que acha que já sabe tudo. Nós somos aprendizes permanentes até que tenhamos alcançado a condição de espíritos puros. Até lá, muito chão nós vamos a percorrer, seja na vida encarnada ou no estado de erraticidade, no intervalo das encarnações, nós estamos aprendendo. Então, aqui na Terra, nós não estamos prontos jamais, ainda mais em mediunidade. O estudo constante dá mais conhecimento sobre diferentes manifestações, situações do intercâmbio e principalmente das armadilhas que são colocadas pelo mundo espiritual inferior para desestabilizar e dissolver grupos estáveis que estão em bom serviço ou na mediunidade com Jesus. Isso é possível? Alguém pergunta, mas é possível os grupos serem desmontados, que as entidades das trevas, usamos essa expressão mais forte, desestabilizem, destruam? A espiritualidade superior, os mentores não estão ali para proteger? Deus permite que os espíritos destruam, atuem no mundo, perturbando pessoas? Essas respostas você consegue tê-las se você for estudar as obras de Kardec com profundidade e outras. Deus não permite, nós é que abrimos a porta. A porta, quem dá acesso é a gente, não é eles que forçam a porta. Eles encontram os pontos fracos, o calcanhar de Aquiles de cada um, para atuar. Então, nós é que temos que tomar cuidado e fazer a vigilância constante. As obras básicas são, de fato, as obras insubstituíveis para a educação mediúnica. Todos havemos de convir, porém, que o tempo de Kardec na Terra foi muito curto e fez uma obra espetacular, fenomenal. Mas olha quanto tempo ele fez, curtíssimo. Então, ele não conseguiu aprofundar todo o seu trabalho e mesmo ele disse que o estudo que ele tinha lançado as bases e que as coisas continuariam. Há contribuições muito boas e ricas de grandes autores, encarnados espirituais, que complementam e subsidiam os participantes de grupos mediúnicos em suas atividades. Também tem coisas que a gente tem que pensar bem, se vale a pena, porque tem coisa que a nossa razão ela rejeita. Um bom artífice está sempre se aprimorando na sua arte e nos conhecimentos que necessita para melhorar a sua arte. Assim será para bons dialogadores, bons médiuns e dirigentes que devem buscar o aprimoramento constante, principalmente o autoconhecimento. Conhecer-se como estão agindo nas reuniões, como atuam e como funcionam. Dependendo do grau que o indivíduo se encontra em conhecimento e experiência, o assunto que estudará será de natureza e profundidade diversa. Assim, para o aluno que está aprendendo a se alfabetizar, ele vai aprender a alfabetizar. Já um que está avançado, numa academia superior, já terá vencido essa fase, na mediunidade também. O horizonte de conhecimento é muito amplo, e interminável. Há médiuns que pela vidência ou em desdobramento narram coisas do mundo espiritual que não sabem como explicar. Testemunho isso no grupo mediúnico em que participo.
Então, uma sugestão de estudo para o grupo mediúnico é a obra Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, um dos maiores escritores, né, e intelectuais da doutrina espírita, que traz a experiência de Hermínio como dirigente de um grupo de desobsessão, com fatos que a grande maioria de dirigentes, médios, dialogadores desconhece. Então, a obra Diálogo das Sombras é muito interessante para preparar o indivíduo nessa relação com a espiritualidade. Para os fenômenos de desdobramento espontâneo que acontecem em reuniões mediúnicas, uma maioria também não sabe lidar com isso. O mais fácil é dizer que não é permitido desdobramento em reunião, isso eu já vi falar. Nega-se ao dizer que é fruto da imaginação do médium, influenciado por algum fato, alguma coisa, algum evento, alguma coisa que viu, isto e aquilo. Então cria-se um descontentamento para o indivíduo que é médium, que faz o desdobramento espontâneo e não tem a quem socorrer-se. Fica com aquilo engolindo, atrapalhando e desmotivado, às vezes vai embora. Desdobramento não é assunto novo. Há todo um capítulo no Livro dos Espíritos que chama da emancipação da alma, que basta estudá-lo com profundidade e entenderá o fenômeno. Também a obra de Chico Xavier, de psicografia, né, do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, trata do assunto com profundidade. Então, que se estude, que se veja e que saiba se lidar quando esses fatos acontecem, né? Então, os dialogadores e dirigentes estarão mais preparados, os próprios médios, quando esses desdobramentos ocorrerem, sejam espontâneos ou provocados. Outro assunto muito importante, interessante, é o assédio imperceptível que as trevas fazem sobre os participantes dos grupos mediúnicos, que atuam no bem. Entidades muito inteligentes atuam sobre os pontos fracos dos participantes com a finalidade de desestabilizá-los e afastá-los do mandato mediúnico, enfraquecendo o grupo que atua no bem e atrapalha as intenções desses espíritos que se dedicam ao mal. Quando não encontram pontos fracos no participante, procuram pessoas mais frágeis da sua família, do relacionamento, da sua proximidade, para desestabilizá-lo, atingindo elas e afastá-lo também da atividade mediúnica. Para esse tema, eu recomendo um livro recente, bem recente, de Richard Simonetti, Contra os Príncipes e Potestades, né? Ele aborda de forma romanceada, né, um grupo mediúnico, a influenciação que a entidade de Altino, do mundo trevoso, né, que faz sobre o grupo mediúnico, atuando pessoa por pessoa. Conseguiu afastar um, tentou derrubar o outro, né, e com dificuldades alguns ficaram na dúvida. Ele usou diretamente, né, a sua ação através de seus asseclas, que ele mandava seguir, né, e com a dirigente, que era muito firme, ele foi pessoalmente. Mas, em compensação, havia o mentor do grupo, chamado Silas, que na hora que a coisa pegou feia, ele veio e atuou, né, eliminando a ação do Altino. Mas gente ali abandonou, cria conflito. Então eles vão na família, afastam o indivíduo. Então a gente tem que estar atento. Esse livro do Richard Simonetti, Contra os Príncipes e as Potestades, é muito interessante para as pessoas que participam dos grupos mediúnicos. Por isso, amigos, o estudo é uma tarefa importante e necessária da atividade mediúnica. Quem está no grupo deve procurar estar sempre atualizado em busca dessas informações, porque dá a ele mais segurança, dá a ele mais conhecimento e uma condição de atuar melhor. Por hoje eu fico por aqui, eu recomendo a vocês que fiquem sempre ligados nesse programa, todas as semanas, porque é uma escolha de alta espiritualidade, um momento de oportunidade de sair do campo da matéria. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Temos falado em quadros anteriores, no nosso quadro, nos programas anteriores, que a importância de formarmos seres melhores para o mundo através da educação, de sermos melhores para o mundo através do nosso comportamento. Por isso temos falado da importância da família e do processo educativo. Mas temos usado esses recursos? Se nós sabemos, temos os recursos disponíveis
para nos orientarmos e orientarmos aqueles que estão ao nosso dispor, mas utilizamos efetivamente esses recursos? Jesus nos diz a cada um segundo suas obras, então nós somos os responsáveis por aquilo que vamos construir, pelo futuro que teremos pela frente, para o futuro que oferecemos aos nossos filhos. Ficamos muitas vezes preocupados em oferecer um futuro aos filhos, mas o melhor futuro que podemos oferecer antes dos recursos materiais é a educação. Mas também poderemos oferecer recursos a eles e ao mundo através do nosso exemplo, do nosso modelo, do nosso comportamento. Usamos esses recursos que estão disponíveis em tantas áreas. Na área da ciência, que trata da psique, na psicologia, psiquiatria, análise transacional, programação neurolinguística e tantas correntes que temos disponíveis para nos orientar, mas através dos filósofos, dos profetas, mas principalmente através de Jesus. A maioria das vezes, se utilizássemos esses recursos, nós não viveríamos no mundo aquilo que vivemos. Guerras, conflitos, tumultos, angústias, tormentos e assim por diante. E não usamos os recursos que estão disponíveis para tratarmos destas questões. Então é importante que os usemos. E por não usarmos, quando nos acontece alguma dificuldade, enfrentamos alguns entraves na vida, algumas pedras pelo caminho, nós ficamos buscando culpados. Ficamos buscando quem é o responsável, a quem devemos atribuir a responsabilidade por aquilo que nos aconteceu. Mas se Jesus nos diz a cada um segundo suas obras, e Deus é justo, não vivemos nada que não seja de nossa responsabilidade. E Deus, como Pai amoroso e bom que é, oferece os recursos. Você tem utilizado esses recursos ou você tem o hábito de reclamar? Repense seus valores, suas ações, porque os recursos estão aí e a responsabilidade é individual, a cada um segundo as suas obras. Outro dia assistimos na internet, lemos um texto de uma entrevista em que falava, será que Deus é culpado? Nós ficamos buscando uma série de culpados para os nossos problemas, mas quando não achamos alguém ao nosso alcance no ambiente familiar, as mais variadas pessoas com quem convivemos, no ambiente de trabalho, o chefe, os funcionários, seja quem for, quando não achamos alguém ao nosso alcance, mais próximo fisicamente, nós responsabilizamos Deus. E nesse texto, era uma entrevista, uma jornalista entrevistando Anne Graham, filha de um pastor batista chamado Billy Graham. Billy Graham foi conselheiro espiritual de vários presidentes americanos, de diversos presidentes americanos, mas Anne Graham, questionada a respeito da seguinte questão, pergunta a jornalista à entrevistada, por que Deus permitiu este evento de 11 de setembro? E ela responde que Deus provavelmente tenha ficado tão chocado quanto nós, tenha ficado tão aborrecido quanto nós, mas que não interferiu por solicitação nossa. Nós passamos a nossa vida dizendo a Deus que não interfira em nossas vidas, que nos deixe livre. E nós ouvimos. E diz a entrevistada, eu creio que Deus começou a deixar-nos livre quando, por exemplo, Madeleine O'Hara propôs que não fizesse mais a prece nas escolas americanas. É uma entrevistada e uma entrevista americana, portanto, ela fala das escolas americanas. Então nós pedimos para que não fizesse mais a prece. Mas questão interessante, a Madeleine O'Hara foi assassinada. Então nós aceitamos a proposta que não deveríamos fazer a prece nas escolas. Mais tarde, alguém propôs que nós não lêssemos mais a Bíblia nas escolas, e nós aceitamos. Mas a Bíblia, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus, tem as melhores lições para nos conduzirmos na vida. Então nós pedimos para que Deus afastasse-se de nós. E a entrevistada cita diversos outros exemplos do nosso comportamento aonde afastamos Deus das nossas vidas. E depois, quando acontece um tormento, uma dificuldade, nós buscamos Deus como culpado. Será que Deus é culpado? Procure na internet e você poderá ler essa entrevista no seu conteúdo integral, na sua íntegra. Será que Deus é culpado? Uma entrevista com Anne Graham. Mas se você colocar lá só, será que Deus é culpado? Você encontrará essa entrevista. Nós não utilizamos os recursos enviados por Deus nas mais variadas formas para melhorar as nossas condições de vida.
como recursos para nos abastecermos daquilo que é necessário para vivermos melhor, para tratarmos da nossa saúde de forma integral, tratando a saúde do ser pensante, que é o espírito, nós não usamos os recursos, afastamos Deus de nossas vidas e depois queremos culpá-lo. Será que isto tem sentido? Se há um responsável por tudo que nos ocorre, somos nós mesmos. Não há ninguém, não podemos terceirizar as responsabilidades. Quando Jesus nos diz a cada um segundo suas obras, não há exceção. E como Deus é justo, não recebemos uma vírgula que não seja de nossa inteira responsabilidade. E aí cabe nos perguntar, se queremos dias melhores, situações melhores, temos que nos perguntar o quanto Deus e Jesus estão presentes em nossas vidas. Muitos de nós os afastamos e depois reclamamos. Então temos que, antes de mais nada, parar de reclamar do mundo. Reclamamos do mundo, reclamamos das religiões, somos ateus, mas quando bate a dificuldade, valha-me Deus. Deus não apareceu, Deus não está presente, confirma que não existe. Claro, Ele não existe na minha vida, porque eu não abro espaço para Ele, para as lições que Ele trouxe, para os ensinamentos que Ele nos mandou através de muitos. Reclamamos da corrupção, reclamamos do trânsito, passamos a vida reclamando. Enfim, reclamamos do comportamento humano de uma maneira geral, reclamamos de tantas outras coisas na vida. Temos que parar de reclamar. Tem um livro, inclusive, que sugere, não é espírita, é um livro de Will Bowen, Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. É um bom exercício dar uma lida neste livro. Mas as lições, evidentemente, que vão fazer a nossa transformação, nos traz Jesus. Principalmente nos dizendo, não resolve reclamarmos de forma indireta, não resolve reclamarmos. A responsabilidade é nossa, cada um segundo suas obras. Portanto, essas obras que a gente cita servem para nos auxiliar, para nos amparar. Mas as bases de tudo o que precisamos é Jesus. Então paremos de reclamar de tantas coisas que reclamemos, mudemos as nossas ações e vamos atrás de buscar as orientações necessárias que temos para a nossa transformação. Então, o mundo está em nossas mãos, o mundo de paz que queremos, o mundo sem corrupção que queremos, o mundo mais tranquilo e equilibrado que queremos, mais justo, está em nossas mãos, na mão de cada um. Por isso Jesus assevera a cada um segundo suas obras e pergunta em certo momento, e o que tens ajuntado para quem será? Se você não está bem, óbvio é que, de uma certa maneira, nós não estamos bem, porque estamos construindo isso. Afastamos Deus de nossas vidas e queremos que as coisas funcionem. Então temos que pensar e repensar nas nossas atitudes, nas nossas ações, buscarmos dias melhores. Então, buscar melhorar os nossos comportamentos, pararmos de reclamar, achar que Deus é culpado. Então, busquemos olhar para nós, mais precisamente, aprofundar o entendimento e as questões a nosso respeito e pararmos de buscar culpados. Não há culpados, não há culpa. Há equívocos cometidos, há escolhas equivocadas que devemos mudar. E quais escolhas devemos fazer? Aonde pautar as nossas escolhas? Os recursos para o bem estão aí. Podemos começar olhando para a nossa consciência, a lei de Deus está na nossa consciência, responde o Espírito a Kardec quando responde a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Então podemos começar olhando para a nossa consciência para fazermos melhores escolhas, mas para abastecermos também a nossa consciência, temos ao nosso dispor o Evangelho de Jesus há 2000 anos. Aproximemos Deus de nós e veremos a nossa vida um pouquinho ou bem melhor. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Nós costumamos abordar aqui, focado não só nos jovens, mas todos aqueles que têm e procuram guardar ainda o espírito juvenil, jovem, entendendo como um conceito livre, a pessoa que ainda tem vontade de fazer, que tem ideais, que acredita, que sonha, que transforma sonhos em planejamento, em objetivos, de fazer acontecer, de ir além, de fazer mais, de mudar o mundo, de mudar a si mesmo,
Ou seja, todos nós, seres humanos, que refletimos sobre a vida, nesse sentido, temos, portanto, um espírito jovem. E nós trabalhamos, ou costumamos refletir sobre as questões ligadas à educação. E nós sempre entendemos educação na aceptiva kardeciana, numa nota que ele escreve em O Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a lei do trabalho. Nessa nota ele comenta que educação é a arte de formar caracteres. A educação é o conjunto de hábitos que nós temos. E é interessante observar que no momento em que nós nos encontramos enquanto sociedade, o perfil dos jovens, os dilemas dos jovens na atualidade, agora aqui no século XXI. Temos um jovem mais pragmático, mais pé no chão. Temos um jovem que descrente, ele não acredita muito, porque cresceu no ambiente, escutando dos pais das gerações anteriores, que os políticos, quando falam, não cumprem, não fazem, que diversas religiões, quando falam, não cumprem, não fazem, atacam-se mutuamente, reciprocamente. E ele vai pensando então, mas qual é o meu papel nessa vida? O que eu desejo? O que eu posso fazer nessa vida? E muitos irmãos, nossos amigos, irmãos jovens, acabam pensando que ele tem pouca possibilidade de ser o que ele quer ser. Porque o que ele quer ser está muito influenciado pelo que as mídias acabam passando e influenciando a nossa sociedade. O mundo das celebridades, o mundo do dinheiro, o mundo do poder, dos carros de luxo, das roupas e marcas e grifes de luxo, dando a impressão que somente aqueles que conseguem obter e ter esses produtos, essas mercadorias, esses bens materiais, é aquele que almeja e consegue a felicidade. Este é um jovem que vai olhando nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, dos seus companheiros, e vê foto dos seus amigos, dos seus irmãos, sorrindo, sorridentes, viajando, comprando algo novo, jantando, e ele vai criando uma imagem de que a felicidade nesta vida é poder obter o que se quiser obter, ter de bens materiais agora, já, o quanto antes. Não acreditam, uma parte deles está deixando de acreditar que estudar, investir em si mesmo, passar os perrengues da vida, viver, aprender com os erros, até com os fracassos, para colher os frutos mais lá na frente, este tempo é um tempo que o jovem não quer perder. Ele quer ter tudo o que ele pode ter, ou tudo o que ele vê na televisão e nas mídias, agora. Se ele não pode ter agora, vem a sensação de infelicidade. Vem aquela depressão, não somente e quando descamba para a depressão patológica, mas aquela falta de vontade, aquela falta de ânimo, o chamado desânimo. Aliás, desânimo é uma coisa muito perigosa. Ânimo, a palavra ânimo, do latim anima, quer dizer alma. Alma. Portanto, desânimo é alguém sem alma. A pessoa está sem alma, está sem vida, está sem vontade de fazer, sem vontade de acreditar de que ela pode sim transformar a si mesma, transformar o mundo à sua volta e fazer acontecer e colher os frutos lá na frente, tendo uma vida digna, mudando e moldando o panorama das comunidades onde ela está inserida, onde ela vive. A história está recheada de exemplos de que isso é possível. Exemplos de pessoas que nasceram em ambientes difíceis, tiveram infância difícil, desprezada, tiveram uma juventude difícil, desprezada, às vezes violenta, e mesmo assim, essas pessoas encontraram uma veia na vida, encontraram uma trilha, um caminho que a levasse à felicidade. Entendendo como felicidade aquela sensação, ou aquele sentimento, melhor dizendo, do dever cumprido, de que você, ao olhar para trás, viu o que pôde fazer, que tentou fazer e que fez algumas coisas e colhe os frutos desse benefício que você gerou para o maior número de pessoas possíveis. Assim, lendo aqui por esses dias, uma história na internet, nos jornais, um senhor, hoje com quase 65 anos, ele não sabe dizer a idade que tem, porque ele nasceu no deserto, na Síria. Teve um pai que era chefe beduíno e que violentou a sua mãe por algumas vezes, disso veio o seu nascimento. Desconhece o pai, porque morreu em seguida, já não tinha mãe, porque morreu quando ele nasceu. E essa criança, hoje com perto de 65 anos, hoje em dia, agraciado como sendo um dos melhores empresários do mundo, com prêmios seguidos de melhor empresário francês,
já que ele adotou este país quando fez seus estudos e ganhou cidadania. É um exemplo de empresário, porque todo funcionário que entra, e são mais de 20 mil funcionários, famílias que dependem diretamente dos seus princípios empresariais. Todo funcionário que entra nessa empresa assina, lê, estuda uma declaração de princípios, basicamente dizendo o seguinte: trabalhar é viver bem, é fazer o bem para si mesmo, para o próximo. E juntos, essa comunidade, no caso, uma empresa, a empresa deste Mohed Altrad, juntos com essa sensação, com esse sentimento de que trabalhar o dia a dia é basicamente aprender a amar o outro, amar-se, amar o que faz, ele transformou todo o ambiente à sua volta. Todos os funcionários cresceram e crescem nas suas empresas, lendo, estudando e incorporando essa declaração de princípios. E quando nós vemos essa história belíssima no seu final, nós antecipamos para entender aquela infância e aquele período de quando ele era jovem, as lutas, os desafios que ele passou, a ausência das pessoas, a ausência de carinho, a falta de todo e qualquer bem material. Num olhar menos atento de hoje em dia, alguém diria para este jovem nessa situação: puxa vida, essa pessoa não terá futuro. Não tem acesso à educação, não tem acesso a afeto, não tem acesso a cumprir de afeto e cobrir de afeto suas carências pessoais, não deverá dar em nada. Deverá ser mais um que vai peleando pela vida, vai lutando e sofrendo pela vida e vai passar desapercebido ou despercebido por todos. A história provou ser diferente. Ele, quando era jovem, criança, já sem os pais, caminhando nas cidadezinhas próximas do deserto, encontra uma escola, e essa passagem é muito curiosa, e peço permissão para os amigos para ler um trecho da reportagem. O jovem, no entanto, viu os outros jovens estudarem, e isso o intrigava. Ele espiou uma aula num colégio pelo buraco na parede e pôde ver a caligrafia da professora na lousa, mas não conseguir ler o que estava escrito. Levou um tempo para que conseguisse definitivamente ir e frequentar a escola. E aquela ansiedade por aprender o que os outros já sabiam fez dele um aluno brilhante, excelente, a tal ponto que as outras comunidades, outros jovens de outras denominações religiosas naquele local quiseram, inclusive, tirá-lo daquele ambiente, chegaram a cavar uma cova no deserto e colocaram ele lá dentro. Mais uma das tentativas infrutíferas de matá-lo, acabar com sua vida. Ele consegue escapar dali, tenta pleitear uma vaga na Universidade de Kiev, na Rússia, recebe a notícia que lá já está cheio, não há vagas, não desiste. Encaminha formulário de onde ele estava, um ambiente paupérrimo. Ele, nessa altura, tinha sido adotado por um casal, então já estava conseguindo estudar e frequentar a escola, embora essas diferenças, dificuldades que ele passava. E ele pleiteia e consegue uma vaga numa universidade francesa, de Montpellier. Lá inicia estudos na área da informática, começa a se desenvolver, consegue um emprego, muda de emprego e vai crescendo, tendo como objetivo de vida, além da sobrevivência, fazer o máximo de bem que ele conseguiria fazer. E ele tinha esse objetivo pautado na violência que sofreu enquanto pequeno, na ausência da mãe, cuja lembrança para ele era somente de histórias. E ele hoje, ao perguntado, no alto de toda a sua riqueza, no alto de toda a sua glória, porque todos os funcionários, a comunidade francesa o idolatram, ele diz que não é feliz, porque não pôde dar uma condição de vida digna à sua própria mãe. Este exemplo é seguido de muitos outros exemplos. Então, para você, nosso amigo jovem, para você de qualquer idade que está sofrendo, tenha certeza de que amar o próximo é amar-se e fazer de tudo para que este amor se transforme em ação, em benefício que nós podemos gerar. E a vida irá nos mostrar os frutos que iremos colher lá no futuro. É muito comum a gente encontrar pessoas de excelente personalidade, com muito boa vontade, mas relativamente ignorantes com relação a assuntos religiosos.
Mormente irmãos nossos de outras crenças, que temem, por exemplo, a possessão. Porque as televisões, as religiões, os jornais, as revistas, quando mostram a possessão, sempre a mostram com fundo dogmático, ou seja, o demônio está à espreita, para todos os lados, em todos os cantos. De repente ele escolhe uma pessoa e diz, vou possuí-la, e a possui, e a pessoa fica endemoniada. Será que é verdade? Existe esse demônio? Para nós espíritas, não. Existem demônios, almas irmãs nossas, que um dia também serão boas, evoluirão e que serão santos, serão virtuosos. E Jesus provou isso. Jesus mostrou que existem legiões. Não foi isso que ocorreu lá em Gadara, quando ele indaga, quem é você? E eles respondem, nós somos uma legião. Não foi por isso que está no Evangelho, como consta dos registros dos evangelistas, que ele tirou de Maria Madalena, afastando 7 entidades do mal, Satanás, demônios? Então não existe um só. Isso é resultado de uma crença pervertida, de uma crença irracional. Não existe possessão como se concebe. O demônio não é único. São muitos demônios enquanto se dedicarem ao mal. E eles não escolhem, eles apenas se identificam com a gente. Eles escolhem pela lei de afinidade, pela sintonia. Ora, se a nossa ideia central, porque nós temos muitas ideias, a nossa mente se subdivide em muitas ideias, mas nós sempre temos uma ideia central, ou é voltada para o sexo, ou é para o dinheiro, ou é para as fantasias mundanas, ou é para o poder, enfim, nós temos sempre uma ideia central negativa. E os malfeitores, eles sabem, eles acompanham a gente, eles veem as nossas vocações. Se eles veem que nós temos tendência para o sexo desequilibrado, é por aí que eles vão nos atacar. Não é assim que os generais fazem nos campos de guerra? Eles atacam onde o inimigo é mais fraco, isso é óbvio, mas é indiscutível. Então, é uma questão de afinidade. Eles não escolhem, eles se identificam. E aí começa o processo da obsessão simples. O que é a obsessão simples? É a aproximação áurica. Eles se juntam a nós, se colam a nós, como dizem os umbandistas, né? Eles ficam sintonizados, né? É um encosto que é uma explicação grosseira da obsessão simples. Mas existe, porque eles encostam as auras e começam a interpenetrar energias. E se a gente não reage, porque vem os cacoetes, vem os hábitos, vem os vícios, e a gente não reage, esse processo avança e vai para o campo da fascinação. E a obsessão se torna mais complicada, mais difícil. É aquele caso da pessoa que só fala de futebol o tempo todo. É o político que só fala de política o tempo todo. É o empresário que só fala de dinheiro o tempo todo. É a moçoila bonita que se preocupa o tempo todo com a aparência, como se a vida não tivesse outros aspectos para se viver. E assim vai. E o processo vai crescendo, até chegar na subjugação, que é a possessão, mas pela afinidade, não pela escolha. Sim, a possessão leva a pessoa a ficar endemoniada. E Allan Kardec mostrou muito bem isso em O Livro dos Médiuns. A subjugação leva a essa possessão demoníaca, verdadeiramente. É uma possessão diabólica, porque é voltada fortemente para o mal. É a subjugação. Por isso é que Jesus veio nos ensinar a necessidade da renovação. A renovação espiritual não é um engodo, não é uma fantasia, não é uma exigência dogmática, é uma necessidade da alma. É para nos protegermos de todas as influências negativas que se façam em torno da gente. O obsessor, o espírito maligno, o espírito diabólico, pode nos procurar e tentar nos fazer mal, tanto que quiser, mas não vai conseguir. Se nós estivermos voltados para o bem, na profissão, fazendo o melhor ao nosso alcance, com idealismo, não é só para ganhar dinheiro. Claro que o dinheiro é necessário, claro que o profissional precisa de dinheiro, mas ele não pode viver disso. Ele tem que também dar um sentido idealístico à sua profissão, seja lá o que for, mesmo varrer rua,
ele tem que varrer com alegria, pensando, não que ele está tirando lixo para ganhar o salário, mas ele está tirando lixo para ganhar o salário e também para manter a cidade limpa, para a sua família, para a sociedade. Ele cresce com isso. Essa é a renovação, é dar brilho, é dar luz às nossas atividades. Foi isso que Jesus nos ensinou. Vocês já imaginaram Jesus ensinando o que ensinou e não praticando? Hoje nós não seríamos cristãos. Vocês já imaginaram se Jesus, quando foi escoiciado, espancado, violentado, maltratado, humilhado na cruz, se ele largasse a cruz de lado e de repente partisse para soltar a tapa nos guardas, enfrentar dando rasteira nos centuriões ou lá nos soldados, seria um absurdo. Hoje nós nem sequer falaremos em Jesus. Nós seguimos o Cristo porque ele deu exemplos de grandeza espiritual a partir do perdão, da intolerância. Perdoai o Senhor, porque não sabe o que faz. E é isso que a gente tem que entender na busca dessa renovação. Sermos o que somos, buscarmos o melhor para nós, mas respeitarmos os outros, termos tolerância com as limitações alheias, e assim a gente vai. Agora, se a gente se fixa no mal, paciência, o processo obsessivo vai vir, mas não por escolha do demônio, para opção nossa, por campo de afinidade que nós criamos, porque nós deixamos o nosso mundo impressivo livre. O que é o nosso mundo impressivo? São os valores negativos e positivos que nós conquistamos no passado. Se a gente deixa o mundo impressivo livre, o que é que vem mais à tona da nossa consciência? Os erros, as nossas inferioridades, porque é o que mais tem na nossa personalidade. É como alguém que diz, nós somos um fusquinha de virtudes e uma jamanta de erros. Então, o que mais prevalece em nós é o erro, é a tentação. E temos que estar vigilantes, atentos, para não nos deixarmos levar. E é isso, então, que a gente entende por que Jesus veio, para nos mostrar a necessidade dessa renovação. Combatermos as nossas forças negativas que vêm desse mundo impressivo, dessas forças inconscientes, das nossas vidas passadas. É por isso que nós vemos muita gente em processo de expiação, vivendo situações que não gostaria de viver dolorosamente, porque é a dor é que vai trabalhar essas almas, fazendo-as se desfocarem do mal para se focarem no bem. E quando a pessoa se foca no bem, ela tem o direito de voltar como ela deseja. O artista que brilhou na arte pode voltar artista se quiser. E o religioso que traz a vocação para o bem, que ensina as leis de Deus com exemplificação, se quiser voltar a ser religioso, pode voltar. O tanto que queira. A justiça de Deus respeita o nosso poder de buscar o que nós queremos, desde que a gente conquiste esses méritos, a cada um segundo as suas obras. E se nós temos obras superiores, fica a nosso critério a decisão pelos caminhos que nós vamos tomar. Agora, se o viciado do passado prefere continuar no vício, ele vai ter que responder por isso. O criminoso que opta pelo crime, insiste, ele vai responder por isso. Por quê? Porque ele não quer reformar-se. Daí a necessidade de nós entendermos por que Jesus teve tanta preocupação em dizer para nós: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E mais à frente nos pede que o Pai nos livre das tentações e que nos liberte do mal. Mas não é gratuitamente. Nós temos que pedir, através da prece, forças para suplantar toda espécie de mal, para que nós nos afastemos do mal. E aí fica definitivamente explicado que não é o espírito maligno que nos escolhe, somos nós que escolhemos com quem andar. E assim fica então a mensagem do Senhor, que nós devamos trabalhar para que um dia a gente possa, lucificado, encontrar o reino de Deus que Ele nos mostrou claramente que está dentro de nós.